Esta análise é baseada no caderno de estudos ES-PS 21, elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Aero Turbo. Bom, hoje a gente tem um material que se propõe a fazer uma coisa bem interessante, que é decodificar a máquina do Estado. É quase como olhar para o governo como se fosse uma grande empresa, sabe? A ideia é analisar primeiro o organograma, quem manda, quais são os departamentos e depois ver como essa estrutura toda se comunica, ou seja, os memorandos, os ofícios. A proposta aqui é ir além da regra, é entender a lógica. Exato. E essa abordagem é fundamental, porque muita gente encara isso só como uma lista de termos para decorar. Mas a proposta do professor Lessa vai mais fundo. É como tentar entender o sistema operacional do serviço público. Se a pessoa não entende a lógica de como o Estado se organiza e se comunica, ela não entende como ele funciona na prática. Nosso objetivo é exatamente esse: desvendar esse código para que os conceitos façam sentido e fiquem na memória de um jeito natural. Perfeito. Então vamos começar pelo começo, pela estrutura. O caderno divide o Estado em duas áreas principais: administração direta e indireta. A direta, pelo que eu entendi, é tipo o núcleo duro, o quartel-general, ministérios, secretarias, a própria Assembleia Legislativa. Eles não têm um CNPJ próprio, né? Eles são o Estado em ação. Precisamente. É a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios agindo diretamente através dos seus órgãos. Não tem separação. Mas aí, às vezes, esse QG percebe que uma tarefa é muito específica, ou que precisa de mais agilidade, e aí não faz sentido manter isso dentro da estrutura principal. É nesse momento que o Estado decide criar novas entidades. E aí a gente entra na administração indireta. O fenômeno tem nome: descentralização. É o Estado criando, digamos, empresas subsidiárias para cuidar de áreas estratégicas. O material até usa uma analogia que eu achei ótima. Chama de quarteto fantástico. E é uma analogia excelente para fixar a ideia. Vamos usar. Pensa assim: quando o Estado precisa fazer uma atividade que é puramente pública, uma função que só ele pode fazer, ele cria a sua versão do coisa, a autarquia. É uma entidade de direito público. Forte, robusta. O INSS, por exemplo, que cuida da Previdência. É o Estado agindo com força total, mas numa entidade separada. Certo, uma entidade com super força pública. E as outras do quarteto? Bom, quando a missão é mais social, sem um foco necessariamente lucrativo, tipo cuidar de populações indígenas, da cultura, o Estado cria uma fundação pública. A FUNAI é um ótimo exemplo. Podemos pensar nela como a mulher invisível do grupo, sabe? Atuando em áreas mais sensíveis. E a grande particularidade aqui é que ela pode ser de direito público ou de direito privado. Isso dá mais flexibilidade. Isso me leva para as outras duas que o material aponta que são as que mais geram confusão: empresas públicas e sociedades de economia mista. Sim, essas duas são os heróis que atuam no mercado. A empresa pública é como o Homem de Ferro. Ela tem uma armadura de empresa privada, é regida pelo direito privado, mas o coração dela, o capital, é 100% público. Pensa nos Correios, na Caixa Econômica Federal, são exemplos perfeitos. Entendi. E a sociedade de economia mista? A sociedade de economia mista é mais como uma aliança, tipo os Vingadores. O Estado é o acionista majoritário, é o Capitão América que dá a direção, sabe? Mas tem capital privado junto. Banco do Brasil, Petrobras, são os exemplos clássicos. E elas são sempre sociedades anônimas, SA. Nossa, essa distinção é fascinante. Não é só uma formalidade, né? Ela diz muito sobre o papel que o Estado quer desempenhar em cada setor. Uma coisa é atuar como poder soberano, como autarquia. Outra, completamente diferente, é competir no mercado, como ele faz com o Banco do Brasil. Exatamente. E é por isso que isso é tão explorado nas provas. A pergunta, o capital dos Correios é público ou é misto? Não é um detalhe. É uma pergunta sobre a natureza daquela atuação do Estado. Confundir isso é como, confundir a função da polícia com a de um banco. As lógicas de funcionamento são totalmente diferentes. Entender essa filosofia é a chave.
Isso me leva a outro ponto que o caderno destaca e que, sendo bem honesta, sempre achei meio confuso. A diferença entre desconcentração e descentralização. Os nomes são parecidos demais. É uma confusão clássica. O mnemônico do professor Lessa aqui salva vidas. Desconcentração cria órgãos. Descentralização cria entidades. Mas vamos para uma analogia mais do dia a dia. Pensa numa grande loja de departamentos. A desconcentração é quando o gerente geral decide criar o setor de eletrodomésticos e o setor de vestuário. A loja continua sendo uma só, mesmo CNPJ. Só uma nova divisão interna para organizar melhor o trabalho. Faz todo sentido. E a descentralização, usando a mesma loja? A descentralização é quando o dono dessa loja percebe que a padaria que funciona lá dentro ficou tão popular, mas tão popular, que vale a pena transformar em uma empresa separada. Aí ele cria a Pães e Cia, com CNPJ próprio, gerente próprio, funcionários próprios. A loja-mãe ainda é a dona, mas a padaria agora é uma entidade jurídica independente. Ela foi descentralizada. Ótima pergunta. Agora a imagem ficou muito clara. Mas isso me gera uma pergunta. Na desconcentração, o gerente do setor de eletrodomésticos obedece diretamente ao gerente geral. Tem hierarquia. E no caso da padaria que virou empresa, o dono da loja pode chegar lá e dar uma ordem direta para o padeiro? Ótima pergunta. E a resposta é não. E essa é a diferença crucial. Na desconcentração, como é uma divisão interna, o que existe é hierarquia, subordinação. As ordens fluem de cima para baixo. Já na descentralização, a relação é outra. Não existe hierarquia. O que existe é um elo que a gente chama de vinculação, ou tutela. O dono da loja, a administração direta, não vai ditar o dia a dia da padaria, da entidade da indireta. Ele vai supervisionar, fiscalizar, ver se as metas estão sendo cumpridas, mas ele não vai dar ordem sobre a receita do pão, entende? Essa autonomia é a razão de ser da descentralização. Certo, então temos esse organograma complexo com o QG e suas várias subsidiárias, cada uma com um grau de autonomia. Agora a questão é, como essa gente toda se comunica de forma padronizada para a coisa não virar um caos? E aí a gente entra na segunda parte do material, a redação oficial. Exato. Se a estrutura é o esqueleto, a comunicação oficial é o sistema nervoso. E, olha, por muito tempo, esse sistema foi bem confuso. O material do professor Lessa destaca bem que a grande virada foi a criação do tal padrão ofício, pelo Manual de Redação da Presidência da República. A ideia foi genial na simplicidade. Em vez de ter um formato para aviso, um para memorando, outro para ofício, unificou-se tudo, numa estrutura só. Uma espécie de template universal para a comunicação do governo, então. Exatamente. E isso vem com regras bem específicas, sabe? Daquelas que parecem pequenas, mas demonstram profissionalismo. A fonte, por exemplo. Tem que ser calibre ou Carlito, tamanho 12. Eu fico imaginando o nervosismo de um servidor novo tentando lembrar disso tudo. Parece um detalhe bobo, mas errar nisso é como ir a uma reunião de gala de chinelos. Mostra que a pessoa não domina o código do ambiente. E além do formato, a função de cada documento também é muito bem definida, certo? Sim. Cada um é uma ferramenta para um propósito específico. O ofício é a grande ferramenta de comunicação externa, para conversar com outros órgãos, com o cidadão. Agora, se você precisa mandar o mesmo ofício para vários lugares ao mesmo tempo, digamos, para todos os gabinetes da Assembleia, Ele vira uma circular. o foco aqui é a eficiência, a comunicação em massa. E para as decisões internas do dia a dia? Aí entra o ato de gestão por excelência, a portaria. É com uma portaria que um diretor nomeia um chefe de setor, designa uma comissão de licitação, aplica uma penalidade. É o instrumento que formaliza as decisões administrativas. E por fim tem a ata, que é a fotografia de uma reunião. O princípio dela é a fidedignidade. Ela tem que registrar exatamente o que foi discutido e decidido, sem floreios, sem opiniões. Fica bem claro que a escolha do documento correto depende totalmente da finalidade.
Enviar um ofício quando o correto seria uma circular não é só um erro de nome, é um erro de estratégia de comunicação. Perfeito. É isso. É sobre usar a ferramenta certa para o trabalho. Uma prova pode descrever um cenário e perguntar qual documento usar. A resposta vai depender se a comunicação é interna ou externa, individual ou em massa, se é para registrar um fato ou para determinar uma ação. Cada detalhe do cenário aponta para uma ferramenta específica. Ok, essa foi a visão geral do organograma e do sistema de comunicação, mas o caderno do professor Lessa é cheio de detalhes que, à primeira vista, parecem pequenos, mas que devem fazer toda a diferença. Vamos para alguns desses pontos? Por exemplo, as pessoas que trabalham nesses lugares. Um funcionário do INSS e um do Banco do Brasil. São a mesma coisa perante a lei? De forma alguma. E essa é uma das distinções mais importantes. Nas autarquias e fundações de direito público, por serem uma extensão do Estado na sua função pública, o regime de pessoal é o estatutário. São os servidores públicos clássicos, com estabilidade e tudo mais. Já nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista, como elas competem no mercado, a lógica é outra. O regime é o seletista, regido pela CLT, como em qualquer empresa privada. São os chamados empregados públicos. E na prática, qual a diferença? Um empregado público do Banco do Brasil pode ser demitido mais facilmente que um servidor estatutário do INSS? Olha, a demissão de um empregado público não é tão simples quanto na iniciativa privada. Precisa de motivação. Mas sim, o vínculo dele é contratual, não estatutário. A grande diferença está na natureza do vínculo. O estatutário ocupa um cargo público, criado por lei. O seletista ocupa um emprego público. São mundos jurídicos diferentes. E essa dualidade, claro, é um prato cheio para as bancas. Outro detalhe que me chamou a atenção foi sobre os pronomes de tratamento. A formalidade é extrema. No corpo do texto para um deputado estadual se usa Vossa Excelência, mas no envelope o correto é a Sua Excelência. Essa troca de vossa para sua parece um detalhe tão mínimo. Tem uma razão para isso? Tem uma lógica. Vossa Excelência é um tratamento direto. Você usa quando está falando com a autoridade, mesmo que por escrito. Já a Sua Excelência é usado quando você está falando sobre a autoridade. E é isso que acontece no envelope, né? Você está indicando para o serviço de correios, este documento é para Sua Excelência. É uma sutileza da língua portuguesa que a comunicação oficial preserva com rigor. É uma daquelas regras que separam quem realmente estudou de quem só passou o olho. Falando em formalidades e os fechos. Lembro que antigamente era uma confusão? O caderno diz que isso simplificou, né? Muito felizmente. A regra agora é clara, direta. Para autoridades de hierarquia superior à sua, você encerra com respeitosamente. Para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, o fecho é atenciosamente. E pronto, acabou. 2 palavras, uma para cima, outra para os lados e para baixo. Simples e funcional. Ótimo. E um último ponto tático. O princípio da impessoalidade. Na teoria é fácil de entender, mas como ele se manifesta na prática, na hora de escrever? Na prática, a regra é: o autor do texto tem que desaparecer. Não pode ter eu acho, na minha opinião, acredito que é. O texto é redigido na terceira pessoa, informa-se que, ou na primeira do plural se for um órgão colegiado, decidimos que. O documento fala em nome do cargo, da instituição, não da pessoa. É o mecanismo fundamental para garantir que a administração seja objetiva e não se paute por vontades pessoais de quem está na cadeira naquele momento. O que você disse agora conecta tudo. A impessoalidade não é só uma regra de escrita. Não mesmo. É um princípio que justifica toda essa estrutura formal. Ela reforça que quem age é o Estado, não o indivíduo. Exatamente. Cada uma dessas regras, da estrutura da indireta à vírgula a um vocativo, serve para reforçar os princípios do Estado: legalidade, impessoalidade, eficiência. O material de treinamento tem algumas questões que ilustram isso perfeitamente. Vamos ver a questão 01. Ela descreve o estado de Rondônia criando o IPERON, o Instituto de Previdência. E o enunciado diz: criou por lei específica uma pessoa jurídica de direito público.
A análise aqui é quase um trabalho de detetive. As pistas estão no texto. Primeira pista: criou uma pessoa jurídica. Bom, se criou uma nova pessoa jurídica, já sabemos que não pode ser desconcentração. Aquilo é só divisão interna. Segunda pista: de direito público. Isso nos leva direto para a autarquia, o nosso coisa do Quarteto Fantástico. A criação de uma autarquia para prestar um serviço é o exemplo perfeito de descentralização por serviços. As outras opções se tornam impossíveis. Fica muito claro, é um quebra-cabeça. A questão 04 pergunta o vocativo correto para o presidente da Assembleia Legislativa. Essa é para testar a formalidade no nível máximo. O vocativo é a saudação, é o caro fulano do mundo oficial. E para chefes de poder, como o presidente da República ou o presidente de uma Assembleia, o tratamento é elevado ao máximo. O correto é Excelentíssimo Senhor Presidente. A opção Vossa Excelência, que muita gente marcaria, está errada, porque não é o vocativo, é o pronome que se usa no meio do texto. A precisão é cirúrgica. E para fechar essa análise, a questão 09, que pergunta o que diferencia o ofício circular de um ofício comum. A resposta está no próprio nome, circular. A essência dele é a multidirecionalidade. É o mesmo texto, o mesmo teor, enviado ao mesmo tempo para múltiplos destinatários. Não tem a ver com sigilo nem com hierarquia ou tema. Tem a ver com alcance. É uma ferramenta de comunicação em massa. Se a gente pensar no princípio da eficiência, faz todo sentido existir um instrumento para isso. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Quando a gente olha para o governo por essa lente, do organograma e da comunicação, percebemos que não é um amontoado de regras aleatórias. Existe uma lógica, uma estrutura pensada para dar especialização e autonomia controlada, pela descentralização. E uma comunicação super padronizada para garantir impessoalidade e clareza. Isso nos leva à reflexão final. Entender esses mecanismos não é só um requisito técnico para um cargo, é compreender a própria natureza da máquina pública que se pretende operar. As provas, com esse nível de detalhe, não buscam só alguém que decorou regras. Buscam alguém que entendeu por que as regras existem. Alguém que entendeu a filosofia por trás da estrutura administrativa e da formalidade de um ofício. É um teste de raciocínio, não só de memória. E para encerrar, o professor Lessa finaliza o caderno com uma ideia que eu achei muito poderosa, sobre o papel da escrita no serviço público. Sim, a ideia de que a palavra oficial deve ser temperada com sal. Não se trata só de seguir a gramática e as normas. É sobre ter a consciência de que cada portaria, cada ofício, é a voz do Estado se materializando. É o poder público falando com o cidadão. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Como essa imensa responsabilidade, a de ser a voz do serviço público, vai moldar a atuação profissional de quem assume essa função? Esta análise foi inteiramente baseada no caderno de estudos do projeto Alero Turbo, de autoria do professor Dr.